Pessoal, olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Mensagens e Visões. Vou estar trazendo para vocês uma visão que eu tive com o Romeus Ferreira. Eu tive várias, eu vou comentar outras visões com outras pessoas, por exemplo, o Juarez Ponto Vital. Por que esse motivo é necessário, tá ok? Pessoal, o vídeo anterior eu falei do apocalipse que não vai existir, então eu estou explicando também sobre o arrebatamento que aconteceu de consciências, que as pessoas foram pegos suas consciências e colocado em um tipo de força e poder no qual os seres aqui, de certa forma, tentam manipular e tentam, tô dizendo tenta porque só se você deixar vai acontecer. Você que passou pela mão do Romeus Ferreira, que ele trouxe um grande feito de muitas pessoas, suas consciências adentrar um local no qual eu vou falar dessa visão aqui agora. Entendeu? Nós precisamos tirar nossa consciência daí e sair dessa situação. Pessoal, o que aconteceu? O Romeus Ferreira fez um arrebatamento em 2017, um em 2021, né? Até o ano, eu não posso falar porque eu não acompanhei mais ele depois de 2023 para frente. Não acompanhei mais essa pessoa depois de 2022. De vez em quando eu ouço falar uns assuntos que eu abro um videozinho ou outro, mas não teve mudança nenhuma. O que houve é que essa pessoa está falando que vai ter um arrebatamento em 2032, porque não teve arrebatamento em 2021, então os cálculos ficaram errados e aí eles descobriram um novo cálculo que vai para 2032. Essas datas são datas específicas de acontecimentos que vai acontecer aqui no reino, através do poder do que o poder que acontece num reino, tipo assim, a forma que os astros se movimentam, se alinham, as pessoas aqui têm conhecimento desse poder e elas de certa forma usam dessas datas específicas para fazer grandes feitos através de uma intenção que você tenha. Por exemplo, eles têm os bruxos, magos e feiticeiros, eles têm a intenção de tragar poder através da vida das pessoas para eles, que é o que está oculto aqui trabalhando no reino no planeta Terra. E as pessoas que estão no meio da religião, crendo na religião, que foi uma construção feita, entendeu? Por muitas pessoas, que são seres, né, que hoje governam esse planeta Terra. Eu vou começar falando para vocês que eu tive uma visão com Juarez Ponto Vital. A visão do Juarez Ponto Vital, esse homem estava sentado numa mesa, conversando com um rapaz, com um homem, e ele, de repente, abriu a boca, abriu assim, ó, a cabeça, abriu a cabeça bem rápido, a visão foi bem rápida, abriu a cabeça e saiu de dentro um monstro com a boca grande, assim, aberta, em direção a esse homem. Aí acabou a visão que eu tive. Isso significa que o Juarez Ponto Vital, levando a mensagem que ele leva, ele está esperando se alimentar daquele homem que se representa as pessoas que estão crendo na crença dele, porém tem a ver com Romeus Ferreira. Por quê? Eu tive visão com Romeus Ferreira em 2025 agora. Foi uma visão. Eu estou aqui 26 de 6 de 2026, né? No ano de 2025, no mês de abril, o Romeus Ferreira fez algo, um ensinamento da lua de sangue, que é um ritual, isso daí, no qual as consciências de muitas pessoas presas nesses assuntos, se você crê, você vai estar de certa forma querendo colocar sua consciência dentro de um assunto que a gente desconhece, que o ser que nos criou está mostrando em visões e sonhos, nos alertando para a gente se proteger. Então o ser que nos criou está nos mostrando o que está acontecendo no momento. Então são visões proféticas do momento que está acontecendo. Não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo. Eles estão. O Romeus Ferreira, eu tive uma visão que foi assim. Eu estava pilotando moto, que eu tenho moto, trabalhei de entregador de entregas, né, por bastante tempo. Eu tenho uma moto e eu tive uma visão com uma moto. Ele mostra a visão de um jeito pra gente entender. Eu tava passando por cima de um viaduto, aí o viaduto faz uma rotatória para passar por baixo, certo? Para seguir caminho. Eu vinha de moto e aí passava, eu passava por um caminhão. Eu tava de moto, eu tava na parte de cima, né? Eu passava por um caminhão em que eu ia pegar essa rotatória. Enquanto eu passava pelo caminhão, eu percebi que ele tinha
2 compartimentos, né? Aquela carreta que leva 2 compartimentos, 1, 2, e também ia pegar essa rotatória para fazer o viaduto. E eu, de moto já fazendo o viaduto, eu parei bem no meio do viaduto e eu percebi que eu tava brilhando, tinha um brilho em mim, entendeu? Foi em abril de 2025, tinha um brilho em mim e eu vi que a carreta vinha vindo meio devagar, mas quando ela passou de perto de mim, eu percebi que os 2 compartimentos estavam cheios de pessoas. Representação como se fosse 2 grupos de pessoas, estava lotado de pessoas, tipo espremida, 2 compartimentos cheios nessa carreta. A carreta e os compartimentos eram amarelos. E as carretas, elas tinham, como eu posso explicar para vocês, as pessoas estavam cantando um cântico, só que eu olhava e parecia que estavam enfeitiçadas, entendeu? Tô explicando isso para vocês por quê? Tô explicando isso para vocês porque as pessoas, aí a carreta já ia em direção por baixo do viaduto e eu tinha parado a moto no meio dessa rotatória para fazer a rotatória desce por baixo. Eu parei a moto e fiquei olhando tudo isso. E eu vi que o caminhão tava indo devagarzinho na parte que entra assim na pista para ir direto. Ele tava devagarzinho chegando perto desse buraco, perto dessa parte de baixo do viaduto. E eu percebia que abria como se fosse um portal, como se fosse abria um buraco embaixo um buraco meio como se fosse um portal, abria embaixo desse viaduto, entendeu? Algo escuro, vamos dizer assim. Aí a carreta estava indo em direção àquilo devagarzinho. Aí acabou a visão. E na visão, na hora que acabou, eu tinha uma sensação de uma urgência. Na visão, eu tinha uma sensação, no sonho, eu tinha uma sensação de uma urgência de passar adiante essa mensagem. Porém, no final da visão, eu visualizava o Romilson Ferreira como sendo a pessoa responsável por essa carreta. O que significa a visão? Essas várias pessoas nos 2 compartimentos significa pessoas que estão crendo na religiosidade que ele está ensinando. Olha os detalhes. A religiosidade que o Romilson Ferreira está ensinando não é a religiosidade, porque ele só pegou os ensinos da igreja e mudou o nome. Mas os nomes que o Romilson Ferreira está ensinando, esses nomes, quem colocou nas suas consciências que está crendo, as carretas significam o trabalho, a obra que o Romilson Ferreira fez, essa carreta amarela. Nas visões, o entendimento que eu tenho em visões de outras visões é que o amarelo significa como uma representação na visão, uma obra de algo que está sendo trabalhado, que eu já responde que as pessoas estavam fazendo um cântico como se tivessem feitiçadas, que era a sensação que eu tinha na visão. Responde que foi feito algo para as pessoas ficarem, como o Romilson fala, embriagadas. Então o próprio Romilson Ferreira gosta de falar que as pessoas ficam embriagadas, né? Eu estou falando assim para vocês entenderem. O que é embriagados? Estão seguindo um ensinamento que estão enganados, bêbados, estão achando bonito, estão achando bonitos, mas aquilo é um engano na vida das pessoas. Uma armadilha. Então a visão me alertou que o Romilson Ferreira estava fazendo uma armadilha que ia arrebanhar muitas pessoas para dentro desse buraco. E por que tem os detalhes da visão? Esse detalhe da rotatória que você está em cima e vai descendo para passar por baixo. Significa que sua consciência, se você ficar crendo no nome YHWH, eles vão pegar sua consciência e colocar em um local abaixo, como se fosse uma representação de poderes, né? Abaixo daqueles seres que estão induzindo as pessoas hipnotizadas. E eu estava fora na moto, por quê? Isso aconteceu em 2025. Eu já tinha parado de seguir Romilson em 2022. Aconteceu coisas horríveis comigo, de visões assim, da parte da influência desses seres que sabem que eu não quero servir o que é errado. Eu quero servir o que é certo, em questão de ser bom, ajudar o reino a ser melhor, ajudar as pessoas, entendeu?
Então existe forças aqui que tá fazendo diferente. O objetivo deles é pegar as pessoas, que eram mais de 500 mil pessoas acompanhando o canal do Romeus Ferreira. Até o ano passado era mais de 500 mil. Pensa uma grande quantidade de pessoas e suas consciências adentrando um local escuro. Pensa nesse reino bonito, sua consciência conectada aqui. Só que se as pessoas... Tem como sair desse buraco aí, entendeu? Tem como sair, é outro vídeo que eu vou falar pra vocês. Então, o que aconteceu? As pessoas, elas estão... que não se libertaram ainda, estão com suas consciências dentro desse buraco. E aí esses seres que são bruxos, magos, feiticeiros, trabalham algo na consciência das pessoas. Por isso que elas ficou abaixo um pouquinho nesse sentido, porque eles tentam trabalhar a consciência, o corpo das pessoas, tudo que existe na pessoa para tomar para eles. Para tomar para eles. É por isso que a visão do Juarez alerta de algo tentando abocanhar, se alimentar das pessoas, se alimentar das consciências, da existência das pessoas. Eu tive visões que eu preciso passar no canal, que tem seres que tentam dominar e conquistar outros a fim de tomar o reino que vive, que existe. Porque a visão mostrava como se eu estivesse em outro planeta e chegavam seres de naves que são ruins e dominava as pessoas boas, matava elas e tomava o planeta para elas. É uma visão que eu tive assim. Eu achava, na época eu não entendia, entendeu? Então, o que está acontecendo no reino é que nós pessoas somos pessoas que fazemos parte da existência no universo, entendeu? Eu tive visões mostrando assim, em que as pessoas elas estariam adentrando suas consciências para esses locais escuros e esses seres aí estão tentando tomar de nós, tomar de mim, de você, o que existe que é nosso. Por isso essas visões que eu tive, que você pode ter tido também, te forçando a entregar sua existência, seu reino, seu planeta, sabe? Tentando entregar o seu ser para eles, tentando a maior das a visão importantíssima que eu tive, que eu disse não, que é onde começou a atitude deles em ser grosseiro e ignorante comigo, é que eu tive uma visão que tinha um ser que era uma bruxa, que vinha aqui no meu peito, me dá, e tentava arrancar algo de mim aqui, ó, do jeito que eu tô olhando pra vocês. Eu vi aquilo na minha frente e falava, não vou dar não. Aí eu fui e acordei assustado. Aí durante o meu dia aconteceu coisas que eu tive outras visões desperto, em que mostrava o significado. Foi feita uma obra grande de tentar tirar o meu brilho de mim, do meu ser que eu existo. Só que como eu disse não e eles não conseguiram, os seres que estão fazendo isso um por um nas pessoas. Por isso está tendo visão de pessoas virando demônio. Tem pessoas aí vendo visões de pessoas virando demônio, virando monstros, virando seres. Eu tive visão de pessoas se transformando. Eu tive a visão de uma pessoa minha que é família, que eu tô falando no canal nos vídeos. Eu tive uma visão dessa pessoa que tava um rosto bonito, normal de pessoa, e se transfigurava num rosto de bruxa escura, que é minha parente, que é minha mãe, entendeu? Então nos vídeos eu tô dando esse exemplo aí só pra vocês entenderem que uma pessoa próxima a mim trabalha com esse sistema. É algo invisível, é outra dimensão que está operando. Por que eu tô falando da outra dimensão? Porque assim como aconteceu comigo, que eu bloqueio e eu determino que eu estou liberto disto, que você também vai precisar fazer. Se você crê no que eles falam, no que eles induzem, você vai começar a ver seres aí, ó. Você vai começar a ver o rosto de figuras feias em todo lugar. Você vai começar a ver pessoas, visões e sonhos de pesadelo, essas coisas que tentaram fazer comigo. E eu fui vítima em 2021. Tem pessoas que passou antes em 2017, tem pessoas que passou depois, agora em 2025. Esse de 2025 foi tão forte a visão que o que o Romeus Ferreira fez outra vez depois de 2021 foi tão forte essa visão que ele arrebanhou muitas consciências para o sistema. Até o do ano de 2025 o canal do Romeus aí, ó, tinha 500 mil pessoas.
Em 2021 o canal acompanhava 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas acompanhavam o canal do Romeu Ferreira, onde tinha aquele canal Manual de IA, que foi excluído da internet, excluído seus vídeos porque não teve arrebatamento, fizeram as mudanças aí. Ficou o canal Atalaia de IA, no qual ficou 500 mil pessoas. Em 2025 outra vez não aconteceu nada do que ele falou, mas existiu uma obra grande que o Romeu Ferreira pegou muitas consciências para dentro desse lugar, a mesma coisa dos outros anos. Só que o de 2025 ele não estava falando do arrebatamento, ele estava falando que um grupo de pessoas ia entrar na proteção da Terra Santa de Israel, no qual não poderiam ser tocados pelo mal, igual diz na Bíblia, na história da Bíblia da Terra Santa de Israel, que o povo de Deus ali naquela terra iria prosperar. Só que as pessoas estão sendo o alimento para esses seres igual Romeu Ferreira prosperar. Querem se alimentar das pessoas, suas consciências, quem são os seus seres. Tentaram fazer isso comigo, eu não deixei, eu digo não. Tentaram pegar a minha visão assim que é bonita do reino, igual a gente enxerga, e transformar em um tipo de visão escura, amarela, como se fosse visão, vou explicar para vocês entenderem, como se fosse visão de inseto, uma visão inferior. Eu não estou de brincadeira com vocês. Nesse ano de 2025 manifestou para mim, na minha realidade, uma dimensão. Só que eu estava sob influência desses seres querendo destruir a minha vida. E eles falavam que se eu não entregasse o que eles queriam, as coisas iam piorar para mim. Só que o meu poder, minha força, na minha consciência, a minha vontade de servir o que é bom, eu falei, ser que me criou. Eu até falei Deus Jesus também orando. Me tira dessa armadilha, me tira desse problema. Eu sei quem eu sou, a minha natureza é boa. Me tira desse problema. E eu resisti. E agora em 2026, estamos em junho. Mês passado foi maio, né? Abril para maio, tentaram fazer isso 2 vezes comigo de novo. E eu já sei como tem que resistir, pessoal. Tem que resistir enquanto eles estiverem tentando fazer isso com você. E eu resisti para que não fizesse de forma nenhuma essas coisas. Não tô me gabando não, só tô dizendo porque que eu tô aqui hoje falando com vocês. Então, tem exercícios para praticar, que é o que eu tô resumindo rápido porque o vídeo já ficou grande. Essas pessoas que estão passando situações que eu estou descrevendo, elas estão sendo transformadas em outra coisa, outro ser que se faz referente ao reino do que está instalado aqui no reino. Essa hierarquia, esse sistema desses seres que estão aí. E esses seres se comportam de um jeito muito bondoso como pessoas. Por isso que o Romeu Ferreira é um homem bondoso, um homem, sabe, do campo. Tem pessoas que já são do sistema lá apoiando, Romeu, você tá certo, parabéns. Só que as pessoas inocentes e boas estão sofrendo. Tem gente tendo visão dele fazendo coisa ruim, tem gente tendo visão dele se transfigurando num monstro. Como eu tive visão dele e de outras pessoas. Entendeu, pessoal? Eu tive visão também com aquele irmão do canal I Criativa, que é um homem judeu, que eles são hebraicos, que ele também estava esperando um grupo de pessoas para poder roubar a sua luz, que é o que eu estou começando a falar nesse vídeo aqui, as visões. Qual é essa luz? O brilho que eu estava na visão, que nós temos um brilho que é o ser que nos criou em nós. Eles querem roubar isso. Por isso que eu, na visão do caminhão da carreta, estava brilhando. Por 2 motivos. Um, que eu sei o entendimento da mensagem para ajudar as pessoas passando adiante. E o outro, que é o brilho que temos, que estão tentando pegar e levar para essa dimensão escura, para eles tomar o brilho para eles. As pessoas que são esses seres aí. Eu não vou mentir, hoje é 25/6/2026. Hoje eu tive já a presença de vários seres aparecendo aqui no ambiente onde eu moro. Tipo assim, umas 3 vezes a aparição de um ser, sabe, tentando sugar minha energia com aquele poder, sabe, negativo, e eu bloqueei, que eu tô ensinando nos vídeos como fazer, mas deixando recados para parar, tá entendendo?
Quem tá vendo os vídeos aí vai entender. Então, pessoal, esse é o vídeo, para não ficar grande, o pessoal não vai querer assistir vídeo grande. Aqui eu descrevi sobre essa visão do Romeu Ferreira, tá ok, pessoal? Então, pessoal, eu quero finalizar o vídeo falando uma coisa importante. Eu não tô falando de um jeito simples, eu tô muito emotivo porque eu queria saber dessas coisas muito antes. Principalmente quando começou esses problemas que eu passei, para ajudar muita pessoa. Eu tô falando isso por quê? Porque, pessoal, o Romeu Ferreira, o sistema trabalha isso de forma oculta, sutil, sem as pessoas perceberem. Sem você perceber, pode estar vivendo tudo isso que eu estou descrevendo. O que vai mostrar para você as visões e sonhos que você está tendo, os acontecimentos na sua realidade. As pessoas ficam mais frias de propósito, as pessoas que fazem parte desse sistema, no intuito de fazer você esfriar o jeito que você é. Então seja uma pessoa alegre, bonita, bondosa, sorria. Seja uma pessoa maluca na vida, tipo assim, sorria quando ninguém tá sorrindo. Seja alegre. Se tu vai pra igreja, chega lá, bom dia, tudo bom, e sabe, não foca em coisa ruim que ensinam, não foca. Foca em coisa boa. Foca em coisa boa. Aquela palavra que você pega e fala pro irmão se levantar. Sabe aquela sensação que você quer chorar porque viu um filme romântico? Ou uma palavra bonita da Bíblia que você chora? Esse tipo de energia e força também é uma manipulação. Eu falo assim, eu não tô falando de filme não, tá? Tô dando um exemplo dentro da religião, que às vezes você sente um arrepio. Eu tô falando quando você sente um arrepio. Quando você sente um arrepio, não tem problema chorar não, entendeu? Gostar do filme e tal. Mas quando você sente um arrepio, é algo te sugando um pouquinho da sua energia. E ele usou a covardia de um momento bondoso, emotivo, para tirar um pouquinho de você. Para tentar sugar. Eu tô dando um exemplo. Mas pode sim ver um filme, algo assim, tem que ser maduro, hein? Discernir e afastar o que é ruim. Tava acontecendo comigo, eu tô vendo filmes que de vez em quando aqui uns filmes que mostram coisas boas, tipo assim, filme de romance, né? Um casal se juntando e tal. O amor. Aí eu nem tava com vontade de chorar nem nada, aí veio uma força em mim, externa, me forçando a ficar emotivo. E ao mesmo tempo outra coisa tentando sugar um pouquinho de energia de mim. Aí eu bloqueei aquilo, foi esses dias, agora é 25, foi tipo assim, da data 23 pra cá, anteontem, tentando me sugar algo. E eu bloqueei aquilo. Entendeu, pessoal? Bloqueei aquilo. Eu falei, sai fora. É a força de outro ser tentando me manipular. Enquanto eu faço esse vídeo, aconteceu muitas situações aqui que eu estou descrevendo como eu percebo nos vídeos. Então assista o vídeo e assista o canal e acompanha o canal, tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo.